Boa noite, pessoal. Guardar uns 2 minutinhos aí até todos entrarem. Estou vendo que já tem bastante clientes e amigos nossos participando. É um prazer tê-los aqui conosco para essa live de um conteúdo muito rico. Todos escutam bem? Acho que sim. Está me ouvindo bem aí, Richard? Estou ouvindo Maravilha. bem. Bom, vamos começar que a gente já está com um público legal aqui. Eu gostaria que, em primeiro lugar, você se apresentasse, Richard. É um prazer tê-lo aqui conosco. Um grande nome aí do setor da política da XP, com uma grande experiência nisso, viveu Brasília por muitos anos. A palavra é sua, Richard. Obrigado, Matheus. Obrigado pelo convite para falar. Enfim, eu estou na XP desde 2015. A gente era um andar ainda na Faria Lima. E aí eu fiz essa aposta, vim para a XP, saí do setor público. Né? Lá em Brasília eu fiquei 11 anos, trabalhei no Executivo, no Legislativo. Por último, lá em 2015, eu ficava no plenário pela liderança do governo, então ali assessorando os deputados, assessorando a bancada. Na época já era uma época difícil, mas foi uma época boa para você aprender, assim, porque ali o coordenador político do governo era o Michel Temer, então era uma aula todo dia, né? Cara com uma experiência, né? E o Eduardo Cunha era o presidente, então você tinha que estar sempre muito atento, né, Matheus, para que malandragem o Eduardo ia apresentar na sessão. E ele era bom demais assim, nessas coisas. E com um governo que era uma bagunça, o governo da Dilma, que tentava aprovar na época o pacote do ministro Levi ainda, sem convicção nenhuma, e ali passando todas as dificuldades possíveis. Então, assim, aquele ano foi um intensivo, né? Eu fiquei 11, mas esse ano de 2015 foi especial ali. O governo perde a eleição. É igual o cliente que começou a investir em 2020, né? Ele pegou circuit Exatamente. break, pegou tudo que tinha para oferecer na bolsa, ele vivenciou. Esse não assusta mais, né? Exatamente, esse viveu o ano que foi a escola, né? Bom, só para Exato. me apresentar para aqueles que não me conhecem, eu sou sócio assessor aqui da Big Investimentos. E o nosso intuito aqui hoje é desvendar o que está por vir para esse ano, que pode impactar tanto positivo quanto negativamente os nossos investimentos, né? Semana que vem, já no comecinho, a gente já tem uma agenda aí super importante, que são as eleições das casas. Gostaria que você comentasse um pouco o que você está vendo nos bastidores. E, poxa, Eduardo Lira, Baleia Rossi, o que pode ser bom, o que pode ser ruim? Qual a visão de você e da XP para isso, Richard? A gente está olhando muito de perto. Assim, hoje mesmo a gente teve reuniões com 2 deputados. Um foi o Marcelo Ramos, que deve ser o próximo vice-presidente da Câmara, né? O outro foi o Enio Verri, que é líder do PT. A gente, semana passada, falou com o presidente Rodrigo Maia, falamos com o Baleia, falamos com o Arthur. Então, a gente está bem por dentro, assim, tá acompanhando de perto, que é uma coisa que a gente sempre faz. Assim, a nossa diferença, eu acho, para os outros serviços, e por isso que deu tão certo, foi de o que a gente gosta de falar com quem está envolvido, mesmo com a mão na massa, para tentar também tirar um pouco do viés da opinião publicada, né? Você tem muito viés de redes sociais, que tem muito viés de imprensa, então a gente procura dar para o nosso investidor ali uma opinião baseada mais nos fatos do que no que as pessoas estão achando por aí. O que a gente tem visto, assim? Acho que, primeiro, a disputa da Câmara era apertada, mas ela deu uma descolada nos últimos dias, né? O Arthur Lira, ele é favorito, é o candidato do governo, ele tem ali bastante assim, instrumentos para negociar. O que é isso? É dar cargo para os outros e dar emenda parlamentar, dar dinheiro, mandar dinheiro para os estados, dos deputados, via os deputados, né? Para que ele chegue lá e diz: essa quadra de esporte, quem fiz fui eu, essa ambulância, quem fiz fui eu. O cara bota lá, paga uma vaquejada e bota lá a ambulância para ficar rodando dentro do circuito, essas coisas, né? E o Arthur tem muito disso, porque tem toda a máquina do governo ajudando. Para além disso, acho que o lançamento da candidatura do Baleia Rossi ele foi atrasado, né? Foi feito de um jeito meio desorganizado, porque foi o nome que a oposição aceitava, né? E aí o Rodrigo Maia perdeu aliados nesse meio tempo. Então, ficou jogando sozinho umas 2, 3 semanas quase o Arthur Lira, e ele é um cara que em disputa política é muito talentoso, né?
conseguiu consolidar uma frente muito importante. Nos últimos dias roubou o PSL da candidatura do Baleia, então é o franco favorito na Câmara. No Senado, assim, o Rodrigo Pacheco está liderando, né? E aí, assim, quando a gente olha os 4 nomes, né, que podem assumir o Congresso, Simone Tebet ou Rodrigo Pacheco no Senado, Arthur Lira ou Baleia Rossi na Câmara, é engraçado que os 4 são muito parecidos, né? Todos eles são políticos mais tradicionais, primeira grande coisa aqui, né? Não são políticos dessa renovação, em que pese a Simone Tebet ela ser jovem, né, para o padrão do Senado, e o Rodrigo Pacheco mais ainda, mas são políticos assim de uma veia tradicional do jeito de fazer política, né? O Arthur Lira quanto o Baleia Rossi são filhos de político, né? O pai de um era senador, o pai de outro era ministro, né? Ali no Senado, o Rodrigo Pacheco vem de uma família muito rica do sul de Minas, né? A Simone Tebet era filha do Rames Tebet, que é filha do Rames Tebet, que era senador. Então, assim, são políticos tradicionais, né? E que dificilmente, aí eu acho que eu divirjo um pouco da opinião mais geral, tá, Matheus? Eles fariam muita coisa diferentes um do outro, assim. Tem uns que têm mais proximidade do governo, tem outros que têm menos, mas ainda assim acho que tocam uma agenda econômica definida pelo governo, tá? Então o que a gente tem dito para os clientes, assim, está na mídia, está nas redes sociais, esse burburinho, as campanhas têm que produzir esse tipo de coisa, né, que esse candidato é bom, o outro é ruim, e o mercado também ele gosta de eleger o que é bom e o que é ruim, né? Não necessariamente está certo. Eu acho que nesse caso pesa contra o Baleia Rossi, obviamente, ser apoiado pela oposição, mas você tem que olhar para o sujeito, né, para o perfil dele, assim. É um cara eleito por Ribeirão Preto, do PMDB, era líder do Michel Temer, o Michel Temer apoia ele, então não é um cara que, pelo PT apoiar ele para a eleição da Câmara, ele vai virar a mão e amanhã vai ter uma pauta contra o governo, né? Não é do perfil dele, ele não é assim e nunca mais se reelegeria deputado em Ribeirão Preto. Então, não vejo como isso pode ser uma coisa tão assim, difícil para o Baleia, mas ele não ganha eleição mesmo, então meio que tanto faz. Acho assim, esse Senado e essa Câmara vão ficar próximos do Planalto, né? E aí a gente joga a bola para o outro lado da rua, lá em Brasília, para o outro lado da esplanada dos ministérios. Né? O que o Planalto faz? Assim, o que o Paulo Guedes vai fazer? Porque eu acho que essa é a grande chave, tá, Matheus? Assim, menos quem sai eleito presidente da Câmara e do Senado, e mais como o governo vai propor as suas próprias pautas. Porque, veja, no semestre passado a gente viu assim, muito claramente isso. No primeiro semestre do ano passado foi difícil, teve a pandemia, ninguém sabia muito para onde ir, o que acontecia, o governo tem que agir. Agora é fácil, né? Um monte de gente criticando, dizendo, não, gastaram demais no auxílio emergencial, ofereceram crédito demais. Mas na época ninguém sabia muito, então essa crítica eu não faço, acho que foi justo. Né? É Você não melhor ter sabe pecado por excesso do muito que... mais. Muito mais, muito mais. Né? Você pega pelo excesso, porque senão significava gente saqueando o supermercado, empresa quebrando a torta e a direito, né? E mesmo com tudo que foi feito no ano passado, a situação não é fácil. Então, eu não estou do lado desses que criticam o que o ministro Paulo Guedes, mesmo a Câmara, porque isso começou lá com o Rodrigo Maia, né? O orçamento de guerra, tudo isso. Mas eu acho que assim, a gente teve um apagão do governo no segundo semestre de 2019, depois que você votou a Previdência, o governo não propôs nada. Aí em 2020 tinha uma agenda gigantesca do governo lá, toda desorganizada, então eu estava muito preocupado com isso, mas aí veio o corona, acabou com a história toda. Aí no segundo semestre do ano passado tentaram se organizar, o ministro Paulo Guedes veio com aquela coisa de vou fazer o Big Bang, vamos refundar tudo, enfim, o resto do governo não ajudou, ele não fez nada. Né? E aí a minha preocupação maior assim, é que o governo não produz muita síntese, né? Discute pra caramba, tem ideia Isso pra que eu caramba. estou sentindo falta. Eu acredito que o Guedes precisa se reunir, definir e falar: olha, a gente precisa que isso seja aprovado e dar algo mais mastigado já Exato. para as casas, né? E independente de quem tiver a presidência, eu acredito que o governo sinalizar exatamente o que ele quer, como ele vai articular isso, eu acredito que isso falta, né? Não, falta demais, assim, e é isso. Semestre passado, eles foram muito mal sucedidos, né? Porque não conseguiram definir o que o governo pensa sobre auxílio, a gente não sabe. Sabe? O governo tem um monte de ideias sobre o que fazer. Tem o Bolsa Família, tem o auxílio emergencial puro sangue, né? E o governo não tem uma opinião sobre isso. Não tem isso numa folha de papel. Né? Você não sabe o que o governo pensa sobre a reforma tributária, porque mandou para lá a CBS, porque o Rodrigo Maia estava pressionando, e o resto não produziram. Né? Tem muita discussão, quero CPMF, quero não sei o quê, mas não tem nada disso, assim, como você
falou, assim, uma ideia do governo, né? Você não sabe o que o governo pensa sobre os gatilhos do teto, aquela proposta de PEC emergencial vai para o lixo, ela não serve para muita Mas, coisa. Richard, na sua visão, é um desalinhamento entre Bolsonaro e a equipe econômica ou, de fato, eles estão com receio dos impactos, vamos dizer assim? Não, acho que é um pouco das duas coisas, mas principalmente o primeiro ponto, sabe? É muito desalinhamento que tem, que tem muito, assim, de perfil também. Pega um governo mais funcional, assim, no sentido de funcionar como a máquina em Brasília funciona, né? Governo Temer, assim, se olhar para o governo Temer, o Meirelles tinha uma proposta, aí ele discutia com a equipe dele, chamava o planejamento, quando tinha o Ministério do Planejamento, dali a proposta ia para o Palácio do Planalto. Aí dali tinha as divergências, como tem todo governo. Moreira discutia com Padilha, que discutia com Embaçaí, que não concordava com Meirelles, mas isso tudo em algum momento ia para a sala do Temer, ali no Palácio Planalto, e dali da sala do presidente Michel Temer, isso saía para o Congresso negociado já com o Congresso, o que o governo queria, o que o Congresso podia aprovar. Então o caminho era mais ou menos esse, por isso você aprovou teto de gastos, por isso você aprovou a reforma trabalhista, terceirizações, fim da TJLP, você aprovou conteúdo nacional da Petrobras, você assim, removeu um monte de entulho do governo Dilma nesse processo, precisamente nesse processo. Aí chegava no Palácio do Planalto, o Meirelles voltava para fazer, não negociava mais. Negociava só a parte técnica, dizia, isso aqui dá para mexer, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui complica. Né? E o Padilha e o resto fazia. Isso é um governo mais ou menos organizado em Brasília. Do jeito que a gente tem hoje, assim, reforma administrativa, né? Tinha lá uma proposta do Paulo Guedes que, assim, proposta 100% Chicago. Saiu da Universidade de Chicago, revia todo o papel do Estado, aquela coisa toda. Pois é, mas o ótimo em Brasília, mais do que em qualquer outro lugar, eu acho, é inimigo do bom. Então aquilo também não ia ser aprovado. Mas aí eles levam aquilo para o presidente e o presidente não concorda. Aí o presidente diz, não, isso aqui eu não vou fazer. E como aí eu acho que é o segundo ponto, depois do desalinhamento, é um pouco de dogma também que se tem ali ainda, sabe? Como as pessoas são dogmáticas, como as pessoas que estão ali, isso é como uma crítica, mas é uma crítica boa, porque é bom você acreditar, né, nas coisas que você tem convicção. Mas só que a vida real às vezes bate, né? Aí você tem que produzir uma proposta que vai ser aprovada. Não adianta você produzir a proposta dos sonhos e ela ficar dentro de uma gaveta. E foi Não isso que adianta aconteceu ela com a ser reforma ideal e administrativa nunca com o ser... tempo. Exato. Assim, não vai ser aprovado. Aí Uhum. a reforma administrativa, depois que já não dá mais para não enviar, aí saiu a proposta que é possível, que só mexe com o servidor que vem a ser contratado no futuro e não com o atual, que é o que dá para fazer. Assim, muita gente criticou isso. Lá no meio político, o que a gente viu foi as pessoas dizendo isso, dizer, bom, tudo bem, Paulo Guedes deve ter odiado isso, né? Mas era o que dava para ele fazer para convencer o Bolsonaro e para tentar aprovar no Congresso. E aí é o segundo ponto que é engraçado nesse governo, assim, e eu me preocupo particularmente com esse tipo de coisa, porque acontece o efeito que justamente que acontece hoje, que é do ministro Paulo Guedes viver em altos e baixos, né? Ele fala Uhum. alguma coisa, briga com o Congresso, aí depois está de banho com o Congresso, aí daqui a pouco briga com o Congresso de novo. Né? O Meirelles não tinha isso, assim, quem brigava com o Congresso era o Padilha, só que o Paulo Guedes não tem aquele instrumento que o Padilha tinha, que eram os cargos e as emendas na mão dele. Então as pessoas brigavam com o Padilha, mas não podiam brigar com o Padilha, porque senão ele ia lá e cortava o cargo de um, não pagava a emenda do outro. Né? Então, assim, o centro de maldade, né, da negociação política não pode ser no Ministério da Economia, tem que ser no Planalto. E esse Planalto não tem muito isso. Então, eu acho que são essas duas coisas. Assim. Primeiro, um pouco de sonho demais, sabe? Discutem muita tese. E depois, essa desorganização que eles têm ali, que causada e que causa também esse desalinhamento com o presidente. Aí as ideias Uhum. não andam, né? Não tem funil. Assim, joguei lá, saiu no funil, saiu outra coisa no final. Não tem, sabe? Isso eles precisam mudar, porque você tinha ali o Rodrigo Maia, que segurava muita coisa, né? Mas que também propunha muita coisa. Na Previdência, o Rodrigo negociou lá na Câmara. Né? Foi negociado na Câmara dos Deputados o texto. Era lá na casa dele, era lá no gabinete dele. Isso, sim, a gente via acontecendo lá. O Paulo Guedes ia na Câmara negociar com o Rodrigo Maia. Agora não tem mais esse papel, né? Você perdeu ali o Rodrigo como um centro, mais um ponto de defesa dessa agenda de economia, né? Não tem mais. Então o Paulo Guedes vai precisar trabalhar o dobro. Assim, mesmo que eles se bicassem, goste mais ou menos do Rodrigo, assim, você só não pode negar que ele foi muito importante, né? Teve Ali um no governo papel Temer e no governo muito... Bolsonaro. Exato. Aproveitando o gancho, na visão sua da XP, existe a possibilidade do Guedes sair de fato ou é algo muito remoto, tem que ter uma catástrofe? Como que está esse pé? Porque pensando na alocação dos nossos clientes, isso teria um impacto gigantesco na Bolsa, né?
Acredito que boa parte da credibilidade aí do nosso país está atrelada ao Guedes, né? Tá sim, porque assim, tem dois estágios nessa briga, né? Assim, hoje não tem esse perigo, tá? Para responder diretamente. A gente não vê esse risco, ele está bem com o presidente. Já teve um momento pior, acho que ali em fevereiro do ano passado, quando ele se bicou publicamente com o Bolsonaro. Porque assim, o presidente não entende muito de economia, como ele mesmo fala, né? Aí o Paulo Guedes vai lá e diz pro cara que, pô, vai voltar a Previdência, você vai crescer 4%, aqueles números do Paulo Guedes, né? Você não alcança nunca, mas ele fica vendendo essa coisa. Vai crescer 4%, vai gerar 10 milhões de empregos. E o Bolsonaro acredita. Aí vai lá, faz o esforço danado para votar, tinha virado o ano, não tinha crescido nada. E não falou, Paulo Guedes, qual é a tua, né? Aí estava dando um ruído entre eles ali. E são dois caras de personalidade forte. Quando um pede demissão, o outro não deixa ir, aí o outro demite, o outro não vai. São bem assim, né? É uma relação, assim, mas é de muita amizade também, de muita confiança entre eles. Né? Então eu não vejo o Paulo Guedes saindo. Naquele momento eu me preocupava muito mais do que hoje. Assim, o que tira o Paulo Guedes do governo? É o Bolsonaro virar a mão completamente e dizer, não, eu vou fazer auxílio, eu tenho que me reeleger, Paulo Guedes não enche o saco, eu vou gastar pra caramba aqui, porque é isso mesmo. Sabe? Deixa esse dólar ir para 8, para 10 reais, pobre quer saber de comprar feijão, não quer saber de ir para dívida. Então, eu vou atrás dos votos do Nordeste, eu vou atrás dos votos que eram do Lula, né, vou fazer isso. Isso daí vira a mão, assim, do Bolsonaro, e aí o Paulo Guedes não tem o que fazer no governo. Não sendo isso, acho que é difícil ele sair. Agora, tem outras razões que ele pode sair. Razão pessoal, cansou, está passando mal, não consegue mais fazer as coisas, ficou sem ambiente em Brasília. Por exemplo, se ele brigar com o Congresso, não conseguir tocar nada no Congresso, ele começa a virar um peso para o governo e não uma solução. Né? Aí, sim, uma troca dele pelo Roberto Campos Neto, por alguém também dessa agenda, desde que o Bolsonaro não mude a cabeça dele, eu acho que no primeiro momento o mercado vende, você mencionou a Bolsa, eu acho que a Bolsa cai no primeiro momento. Tem Aí uma compra, realização, né? Obviamente, mas aí tendo um mas nome aí de compra, né? altura, exato, exato. Porque aí se entra o Campos Neto, é um bom sinal do governo, por exemplo. Campos Neto como um nome, assim, símbolo de uma agenda, né? Não precisa ser ele necessariamente. Entra o Caio Megali, Mansueto, né? O Bruno Funchal, secretário do Tesouro, vira ministro, né? Assim, é a sinalização de que a agenda continua mesmo. Então, assim, se o Paulo Guedes sair e já tiver o substituto apontado, é contra na hora. É menos Raspa tudo que você pior, né? tiver de bolsa aí, que tá barato. Bom, aproveitando esse tema e tudo mais, vamos entrar num tema que muita gente está perguntando. Existe um risco do teto de gasto ser furado, certo? E o governo é um governo muito estatizado, possui muitas empresas. Por que não efetivar essas vendas para o governo se capitalizar? Realmente é a questão do cabide de empregos? O que é, na visão, o que impede essas reformas? A Eletrobras, nessa semana, à tona aí, o que a gente pode falar para os nossos clientes aqui? Então, tem alguns tipos de impedimentos e todos eles são muito vivos lá em Brasília, né? O primeiro é dos funcionários, assim, os funcionários de carreira, não são nem os comissionados, primeira linha, assim, de defesa. São muito fortes lá e organizados, né? São sindicatos ricos, então eles fazem muita pressão para não ter a venda dessas companhias, né? Porque aí vai ter PDV, eles vão ter que procurar outro emprego, enfim, é uma mudança grande, né? Então, esses funcionários fazem muita pressão. Correios, Eletrobras, tudo que você imaginar lá, tem uma organização sindical muito forte em Brasília, porque os salários são bons e a contribuição sindical é boa, e são sindicatos que funcionam. Então, essa pressão lá é real. Assim, do cara... E essa pressão, assim, Matheus, ela é engraçada, porque você vê, assim, funciona para cartório, funciona para tudo, assim. As pessoas vão lá para o corredor da Câmara, do Senado, e ficam lá xingando o senador, xingando o deputado, dizendo, eu não vou... Eu lembro muito bem na época do reajuste do judiciário, assim, o cara dizia abertamente, assim, eles diziam para os deputados e senadores, lá, diziam, olha, eu quero que o senhor saiba que aquele processo que o senhor tem no TRF XYZ, quem vai fazer o parecer não é o juiz, não, viu? Sou eu, que sou o substituto, umas coisas assim. E o cara, em vez de dar voz de prisão e levar, se pressiona, né? O sindicato é a mesma coisa, nós vamos te destruir nas redes sociais, vamos tirar voto de você. Aí o cara fica olhando, dizendo, bom, o que eu ganho com isso, né? Vendendo esse negócio. Então cria ali um circuito que não deixa andar, né? O que quebra esse circuito? O governo querer, né? E, assim, esse governo,
tanto quanto os governos assim, do PT, a gente via a mesma coisa, assim, a vontade de vender as coisas é zero. Sabe? Você tem alguns clusters dentro do governo que querem vender. Você tinha o Salim Matar que queria vender as empresas, mas não tinha jeito nenhum de vender. Ele não, saiu de lá e não entendeu o que estava fazendo, né, em Brasília. Ele não entendeu nada. Assim. E ele mesmo disse isso, assim, isso era motivo de risada, porque ele ia com os tweets do presidente Bolsonaro durante a campanha dizendo que ia privatizar as companhias nos ministérios para dizer, aqui o Bolsonaro falou. Negócio assim, para que serve tweet, né? E as pessoas olhavam e diziam, rapaz, esse senhor aqui não entendeu muito bem como é que funciona o Brasil. Então tem isso, o governo tem que querer, né, essa é a segunda coisa, né, e depois, assim, tem que querer e não nomear gente do Congresso, né, porque a Eletrobras, por exemplo, que é a empresa mais bem acabada, assim, para ser privatizada, está pronto o processo. Correios ainda tem que quebrar monopólio, ainda tem que passar pelo Congresso antes de começar a modelagem para poder vender, isso é longo o processo, né, mas, assim, a Eletrobras está mais ou menos pronta, né, foi saneada, o Wilson fez um grande trabalho lá desde o governo Temer, né, assim, uma das coisas que ele fez foi remover excesso, né? Excesso de indicação política, excesso de gente lá que não sabia muito bem o que fazia. Eu lembro que vazou um áudio uma vez dele, ele se desculpou, mas se desculpou porque precisava se desculpar. Mas ele falava de, assim, o assessor tem motorista, secretária, tem uma mega estrutura para o cara lá, para cada assessor que tinha na Eletrobras. Assim, diretor tem isso, tem aquilo, gerente tem isso. Então, ele começou a cortar esses luxos, assim, essas coisas, essas excentricidades, né, que tinham lá, porque você não tem isso em lugar nenhum privado. Aí o que acontece? O Wilson sai agora, e esse processo anda para trás se você nomear a turma da política, né? Que é o que agora, assim, é o terceiro ponto dessa história de privatizações, por que não acontece? Porque aí você nomeou o cara da política lá, ele vai decidir onde é que vai puxar linha na Eletronorte, aí vai puxar para a região onde o deputado, novas ligações para onde o deputado A tem voto, vai puxar um reforço na linha onde o senador B tem uma base política importante, aí o cara tem uma empresa lá que fura poço não sei aonde, ele vai lá e leva e diz, tá aqui, esse pessoal é bom, eles furam poço, mas eles também fazem catavento, então de repente você ajuda ele a fazer energia eólica. Aí a Eletrobras vai lá e financia o projeto do cara, aí começa esse tipo de coisa. Aí entrou aí, não sai mais disso, sabe? O uso político, a patinar, assim... né? Porque o uso político não é só corrupção, como a Lava Jato mostrou que tem demais, né? Você coloca o cara lá, o pior dos negócios que ele faz é começar a vender licitação para lá e para cá, né? Pô, o cara, em vez de... assim, o uso político mais nocivo é esse, né? O menos nocivo é o cara só fazer a ligação lá não sei aonde, que não necessariamente é uma ligação que tem sentido, que você vai ligar, vai gastar uma fortuna para levar a luz do nada para lugar nenhum, só porque o cara tem 100 votos em tal lugar, e isso não vai se pagar nunca, né? Esse é o uso menos nocivo, vamos chamar assim. O mais nocivo é o cara fazer tudo isso e ainda vender a licitação e ganhar 10% da licitação, 20% dessa licitação que levou a luz do nada para lugar nenhum, né? Esses processos todos aí vão travando, porque ninguém tem vontade assim de sair. O cara, se você é político e tem poder em Brasília, você mais quer indicar a gente para essas empresas e menos quer vender elas para acabar com isso. Você vai fazer o quê quando acabar, né? Se dá voto, sim. E é muito contraditório, né? É um benefício muito grande para o governo vender. Ao mesmo tempo, se ele faz isso, ele perde uma série de cabides que fariam aprovar uma eventual reforma administrativa, tributária, que seja a reforma. Na sua visão, como a gente sai desse poço, vamos dizer, desse atoleiro, entre aspas, né? Assim, Qual é o alinhamento que o Guedes precisa ter com o Bolsonaro nas casas para isso fluir? Se o governo quiser, a Eletrobras, assim, o Correios, essas outras está mais distante, como eu falei, porque você ainda vai quebrar um monopólio, aprovou nas duas casas, aí depois você vai contratar, talvez o BNDES fazer a modelagem de um negócio desse, o BNDES não faz isso em menos de 2 anos, né, porque é difícil, o Correio está quebrado, mas tem uma estrutura logística impressionante no Brasil, então é um negócio que é ruim, mas é bom, né, você tem que arrumar um jeito de vender isso para o melhor interesse do governo, Só porque um senão... parênteses para os nossos clientes, para ficar mais claro. Tá muito claro para mim, mas vou reforçar, tá? A privatização é um processo longo que leva anos, né? Então, começa nomeando um cargo, de fato, para a presidência técnico, capacitado, que começa a enxugar a organização,
faz ela passar a ter lucro para ter interesse de fato de ser vendida também, né? Exato. Então, acredito que o Correio está nesse cenário ainda que precisa colocar alguém técnico para começar a organizar a casa para uma eventual privatização, né? Porque senão você vende muito barato também. Aí o cara que... ninguém faz também, porque tem um outro ponto, né, Matheus? Se fazem isso, assim, vendem por um preço que pareceu abaixo de mercado, ou as ofertas foram ruins, o TCU vai destruir a vida desse gestor, porque o cara vai investigar o resto da vida. Aí você sai do governo, você fica gastando com advogado, na física, né? Então, assim, é meio que feito o sistema todo para você não fazer, né? O que resolve, assim? Acho que no terceiro ano de mandato é mais difícil mesmo, tá? Porque está todo mundo pendurado nessas empresas, de algum jeito ou de outro, e o governo vai perdendo força ao longo do tempo, que é natural, todo governo, né? Então, isso, primeira coisa, assim, é o governo fazer isso no primeiro ano de mandato. No primeiro ano de mandato, você faz tudo que é maldade e o Congresso aceita, porque você está com crédito, você acabou de chegar ou acabou de ser reeleito, então tem esse espaço, né? O segundo é ter um alinhamento do governo inteiro, assim, para isso, mas principalmente do presidente, né? Você nunca ouviu o presidente falando que vai vender a sério essas empresas e depois vai para uma reunião de governo e ele diz, vamos vender, eu quero um plano aqui na minha mesa em 2 semanas. Né? Nunca aconteceu. Tem Então, que ter enquanto o uma presidente não fizer contrapartida isso... muito clara, né? assim, o que era a contrapartida, por exemplo, que a política pedia para a Eletrobras? A criação de um fundo, uma parte do dinheiro, tem uma outra parte da política, principalmente do Senado, que pede a cotização, enfim, um fundo de equalização das contas relativas a Tucuruí, né, que é da Eletronorte, enfim. Os caras querem baixar a conta na região norte e dizer que foram eles que baixaram, né, para se reeleger. E no Nordeste, assim, o pedido era que fosse criado um fundo de recuperação do São Francisco, né? Que tem a Chesf lá, que é a estatal responsável por isso, que é da Eletrobras, que seria privatizada também, que, no caso, cuidaria disso. Assim. Eu, sinceramente, eu fico olhando para esses orçamentos de São Francisco, acho que tinha que ter golfinho, baleia, o que gasta-se todo ano com aquele rio de recuperação do rio. E o rio está sempre morrendo, é um negócio impressionante. Mas era isso, era para ter um minhocão em cima do rio, era para ser um negócio assim, de outro mundo. Né? Mas aí uma compensação seria você criar um fundo para a gestão do rio, que fosse um fundo constante, que uma parte da conta de luz ficasse alimentando esse fundo, e aí quem faria a gestão desse fundo? A política. Então os caras trocariam uma coisa pela outra, isso dá acordo, né, com a política lá. Mas aí o presidente tem que querer. Assim, não adianta o Paulo Guedes querer e o presidente não. Se o presidente quiser, eu garanto que o Paulo Guedes tem 2, 3 projetos lá que ele pode fazer e apresentar. Né? Mas tem que ter esse acordo. Se não tiver esse acordo, porque não é só querer e quis e agora vai lá e resolve. O presidente tem que pedir, tem que falar com o presidente da Câmara, do Senado, chamar os líderes, almoçar, jantar, tomar café da manhã com eles umas 10 vezes, acompanhar todo o processo. Assim, processo, os deputados mais experientes falam para a gente lá, Matheus, assim, eles, projeto para ser votado no Congresso é que nem filho. Se descuidar, ele não avança. Você tem que ficar em cima, tem que cuidar, tem que ver, porque tem cara querendo desfigurar, tem outro querendo desfigurar na maldade, tem outro querendo desfigurar porque acredita em outra coisa. Então você tem que cuidar do seu projeto. Sabe? Com o presidente da República não é diferente, ele tem que cuidar das coisas. Então, se ele não entrar num negócio desse, não vai para frente. Não. A Simone Tebet, que é um pouco mais favorável a vender a Eletrobras, dizia outro dia que se ela for presidente do Senado, acho que não vai ser, mas se for, ela talvez pautasse esse projeto lá para novembro, quando tivesse tudo mais calmo. Ela que é favorável. Imagina os outros que não são. E ainda também tem a questão de quem vai assumir o lugar do Wilson, se é uma pessoa política ou técnica, que também pode impactar. Nós, já teve sinalização dizendo que vai ser alguém técnico para seguir com o que vinha sendo feito. Apesar de ser a mais próxima e a mais pronta, ainda está difícil na visão. É isso, né, Richard? Acho que não privatiza nada nesse mandato, sinceramente. Se o presidente Bolsonaro quiser ele privatizar alguma coisa, ele tem que se reeleger. E, assim, no ano que vem não acontece muita coisa, tem eleição, né? Então você tem uma janela ali até abril para fazer uma coisa ou outra e está todo mundo com a cabeça na reeleição depois, né, em Brasília. Até porque é um mandato que reelege 2 senadores, é isso mesmo? É isso mesmo. Esse mandato agora é o de 2. Então, mais ainda, assim, Brasília preocupada em eleger senadores. Então, assim,
não fica ninguém lá para votar, para fazer sessão, ninguém dá voto difícil. O cara começa a fazer uma conta, e nisso eles são muito bons, aquilo que a gente falava antes aqui de começar, eles são muito bons em algumas coisas, e político, assim, tem um faro muito grande para saber o que traz voto para ele, o que tira voto dele. Então, se o cara tem uma votação difícil, mas o governo está ajudando aquelas coisas que eu falei, dá um cargo para ele no ministério, um cara que vai lá furar poço, achar água, sabe, no Nordeste, ou vai ajudar os agricultores no Rio Grande do Sul, mandar trator, o cara toma o risco de votar uma coisa difícil em Brasília, porque na outra mão ele está cuidando da base política dele, com estrutura. Então ele compensa uma coisa pela outra. Né? Lá na frente, assim, isso vai tendo cada vez menos valor, né? Porque o cara quer mais o que protege a base política dele e tomando menos risco de perder voto. Então ele começa a diminuir sensivelmente a partir do segundo semestre desse ano. Isso é histórico, assim, sensivelmente após o segundo semestre desse ano, a exposição dele a risco, né? E votações difíceis e coisas impopulares. O governo vai ter essa janela agora para votar. E eu acho que privatização, sinceramente, se der muito ruído, ninguém vota, não. Assim, eu acho que é difícil acontecer alguma privatização daqui até o fim desse mandato do Bolsonaro. Perfeito. Aproveitando o seu gancho, Richard, a gente viveu muito forte em novembro, dezembro e começo de janeiro um rally na Bolsa, né? E esse rally foi muito intensificado com o fluxo de investimento estrangeiro, né? O Brasil é um país emergente. Em relação aos pares, o que você acha que traria o Brasil ser mais atrativo em relação aos demais países emergentes? Na sua visão, o que pode favorecer? Porque, querendo ou não, já entendemos que temos uma agenda aí mais calma, de poucas surpresas positivas em relação a reformas. Então, o que faria essa bolsa chegar aí na nossa projeção de 130, 135 mil pontos? Assim, tem muita liquidez no mundo, virou lugar comum falar isso, mas é verdade, tem muita liquidez no mundo. A gente compete com Turquia, África do Sul, os asiáticos, né, e alguma medida com o México, né? Assim, o que traz mais recurso, mais fluxo para o Brasil do que para os outros? Se o Brasil não tiver tanto ruído, acho que primeiro ruído político, né, que ofereça uma perspectiva para esses investidores de que o nosso fiscal não vai, enfim, degringolar, né? Assim, ontem nós fizemos uma reunião com vários clientes nossos lá de fora, né, de gente de fundos e bancos estrangeiros, e que são os portfolio managers, são os caras que fazem esse investimento. E o que eles diziam, assim... Oi? É quem põe dinheiro aqui, né? É quem está com o dedo no gatilho. O que eles diziam, assim? Diziam, olha, o resumo, né? Diziam, olha, o Brasil com certeza está na nossa lista aqui, né? Mas, ao contrário de outros anos, a gente também vai olhar outros países. Acho que vale a pena olhar a Colômbia, vale a pena olhar o Chile. O Chile é um mercado muito pequeno, né? E Peru também é muito pequeno. A Argentina é muito bagunçado, né? Mas Colômbia e México e outros países também emergentes, eles vão olhar e estão tentando decidir qual é o lugar do Brasil nessa fila. Então, a gente não tem lugar cativo no primeiro lugar, né, dessa fila de investimento estrangeiro para cá, para o Brasil, que pese assim, um dinheiro mais rápido, um fast money, possa vir, né, porque o cara pode ter ganho no câmbio e pode ter ganho na bolsa, então para ele, num curto período, então para ele é bom, porque em outros lugares ele não teria esse retorno. Tem um amigo que é da Wellington, e ele sempre fala, ele fica em Boston, ele sempre fala, ele diz, eu gosto do Brasil, ele é equatoriano, foi ministro lá, enfim, e ele me diz, olha, eu gosto muito do Brasil, só que o tempo que eu gasto no Brasil não justifica o dinheiro que eu ganho no Brasil. Ele fala, porque vocês são muito problemáticos. E eu sou do Equador, ele fala, mas vocês são muito problemáticos. Assim, então ele diz, o tempo que eu gasto tentando entender o que está acontecendo no Brasil não justifica o dinheiro que eu ganho no Brasil, eu posso ganhar esse dinheiro em outro lugar. Né? Então o investidor está procurando assim um pouco é a palavra assim, mais batida que a gente pode usar, mas de previsibilidade mesmo, sabe? Dizer, cara, como é que vai estar esse país aqui 6 meses? Dá para dizer como é que vai estar em 6 meses? Se der para dizer como é que está em 6 meses, faz sentido na cabeça deles. Se não der, não faz sentido. E aí, assim, como é que a gente explica isso para eles? Assim, como é que eu expliquei isso ontem, por exemplo? Eu disse, olha, eu acho que vai ser muito mais do mesmo, com muito ruído. Então você para de olhar para o ruído e tenta olhar o que é fato. Né, separa o que é ruído, de briga do Bolsonaro, hoje esculhambando a imprensa por causa da lata de leite moça, né, separa o que é isso, tira isso para lá. E olha objetivamente a base das coisas. Então, no Congresso, não vai ter uma agenda contra o governo.
né? Pode ser que a agenda do governo seja fraca, seja ruim, não excluo isso. Acho que é uma possibilidade até bastante real do governo não ter capacidade de melhorar, como eu mencionei no começo da nossa conversa, a sua própria produção, né? E aí propõe uma agenda não medíocre, mas mediana para o Congresso aprova uma agenda abaixo de mediana, porque o Congresso sempre piora um pouco os projetos, né? E é isso que a gente tem, né, para carregar o país para frente. Acho que esse é um cenário que não dá para ser descartado, mas mesmo isso oferece alguma previsão, né? Você sabe que o Brasil não vai ser outlier aí, não vai crescer muito mais que os outros, não vai arrumar a própria situação muito mais que os outros, mas também não vai afundar mais que os outros, né? Então, dali o cara já consegue regular e saber, bom, isso aqui vai impactar melhor aqui, vai ficar lá, o câmbio pode dar uma corrigida, né? E a outra coisa, assim, é que dentro dos cenários que a gente enxerga, eu acho que o pior que pode acontecer para o fiscal, nesse furo do teto, por exemplo, é você ter um auxílio emergencial fora do teto por tempo determinado, né? Isso vai minar um pouco a confiança, tá, Matheus, dos investidores. A gente fala com o mercado o dia inteiro, minha equipe e eu. Vai minar um pouco, porque pouca gente confia que depois que acabar, vamos lá, 10 bi, né? O governo fez a medida provisória, 10 bi de crédito extraordinário para um auxílio extra, porque a pandemia voltou muito forte e está com cara de que vem. Aí ninguém acredita que para em 10, sabe? Todo mundo vai ficar desconfiado que o governo vai renovar, e renovar, e renovar, e renovar, até assim, ter vacina para todo mundo, e isso vai demorar, né? Então, isso eu acho que é o que de pior pode acontecer. Eu acho muito difícil, a não ser que a pandemia exija. Aí também, se a pandemia exigir, não tem o que discutir, né? Aí o mercado não vai ter o que fazer, né? Mas se a pandemia exigir, aí você vai ter de novo orçamento de guerra, aí você vai ter mais um monte de coisa, porque não tem vacina, no caso, e a pandemia explodiu, a gente está com 2.000 mortes por dia, descontrolado, gente morrendo que não tem UTI. Então, e esse é um cenário que aí esquece tudo, né, que se fala. Né? Todo mundo vai ter que reprojetar, inclusive os economistas vão ter que reprojetar PIB, câmbio, tudo, juros, né? O Banco Central vai ter que subir juros, vai ter que fazer alguma coisa. Então você tem para cá um cenário de desastre, que é um cenário que está assim, na carona da vacina, né, e da doença. Não sendo esse cenário, eu acho que o cenário para cá que pode acontecer é um cenário que o mercado ainda aceita, né? Tanto ajuda muito esse fluxo estrangeiro, porque aí você aceita mais desaforo, né? Uhum. Então, assim, o que a gente Desculpa. diz, só para fazer esse ponto, Matheus, o que a gente diz para eles é dizer, ó, dá para prever, assim, o Brasil não vai explodir, a gente não está vendo o risco de ninguém do lado político enlouquecer, o Bolsonaro não vai, o Paulo Guedes não vai, e os políticos de Brasília não vão enlouquecer. Assim, também não vai todo mundo ficar loiro do olho azul e nós vamos virar a Suécia de repente, sabe? Também não vai acontecer. Sabe? Isso não acontece, mágica não acontece, né? Nós vamos continuar ali tentando tapar um buraco, assim, vende o almoço, compra a janta, e depois vende a janta para comprar o almoço do outro dia, né? Você vai mais ou menos assim, empurrando com a barriga os problemas mais graves e tentando resolver outros que também são graves, mas sim, resolvendo desse jeito meio brasileiro. Você vai lá e vota um gatilho, não é para fazer não é para fazer primário, né? Você vota um gatilho para gastar o dinheiro com auxílio. Então você está deixando de gastar de um lado para gastar do outro, não é que você está Que diminuindo o fique gasto. claro que não é uma ação de popularidade, né, para uma reeleição. Exato. Aí eu acredito que o mercado entenderia. Teria Acho que estresse, sim. obviamente, mas não seria algo que ficasse claro que seria para. Então, né? Bom, aproveitando esse gancho, Richard, a popularidade do governo tem caído bastante nas últimas pesquisas que a gente fez, né? E isso está muito atrelado à demora, um não posicionamento muito claro das vacinas, né? Eu acredito, e o aumento do surto, né? Na visão de vocês, isso vai ser controlado, não vai? E qual de fato é o impacto? Você já falou que está preocupando o número de casos, mas isso está muito atrelado ao colapso pelo aumento de casos muito rápido, né? Um programa claro de vacinação, você acha que a gente corrige isso nos 3 meses aí? Não corrige. Assim, a gente tem falado muito, a gente falou com o Dr. Dimas do Butantan na terça passada, falamos com o pessoal da Fiocruz, falamos com o governo constantemente, falamos com o governo de São Paulo, enfim, falamos com a doutora Esther ontem, que é pesquisadora lá da USP e de Oxford, está ajudando na vacina da AstraZeneca, e assim, não tem perspectiva de ter vacina suficiente num curto espaço de tempo no Brasil, sabe? Tem os problemas diplomáticos que tem, todo mundo nega, mas é óbvio que tem, senão o insumo já estava aqui, né? A China ficou dificultando, que era para o governo brasileiro implorar para eles mandarem para cá e, enfim, quem tem vantagem em diplomacia internacional usa, né? Então a China fez o que fez,
né? O Brasil atrasou demais. Acho que a popularidade do presidente está apanhando um pouco por causa da vacina, sim. Porque cidadão comum, né, Matheus? O cara quer mais se vacinar e poder, quem tem emprego ainda trabalhar e quem não tem procurar emprego, né? Assim, tá pouco se lixando se é o Dória, se é o Bolsonaro. O cara quer saber vacina aqui para eu tocar a minha vida, né? Quem está preocupado com vacina, assim, de quem que é, quem tem interesse político nisso. O grosso da população não tem. Assim, o cara tem outros interesses. Passou o ano passado amassado ou passando risco trabalhando, né, de pegar coronavírus, perdeu familiar, viu familiar de parente, assim, de vizinho morrendo. Ou o cara passou esse tipo de risco, ou o cara ficou em casa, que nem eu, por exemplo, pude ficar em casa, XP, em home office, mas pô, desejando a vacina, porque eu tenho mãe, tenho avó, não quero passar corona para ninguém também, né, tem filho, minha esposa grávida. Então, é uma situação que é difícil em vários níveis para muita gente, né? E eu quero mais a vacina. Quero saber se é do Bolsonaro, se é do Dória. Parabéns para quem fez, enfim, pena para quem não fez. E eu acho que, assim, isso está batendo a popularidade do presidente, e essas revelações de que, pô, a Pfizer ofereceu vacina para o governo em agosto e o governo não respondeu o e-mail, né? Isso tudo vai bater um pouco nele, assim, e quem está explorando politicamente vai continuar explorando mais, assim. O Dória vai sambar nessa vacina Coronavac dele quanto ele puder, que de fato eles conseguiram uma grande coisa, né? Se não fosse o Dória não teria nenhuma vacina em território nacional. Aquela da União Química Sputnik ainda ninguém sabe para onde vai, né? E o presidente Bolsonaro vai apanhar porque fez uma condução ruim. Assim, era para ter vacina, pelo menos contratada, né? Pelo menos ele podia, assim, balançar um pedaço de papel e dizer, não, mas eu contratei aqui 100 milhões de vacina da Pfizer, uma hora chega, né? Isso ele não pode falar, assim. Então, inclusive disse que não ia comprar do Dória, comprou, então isso cobra um preço dele, como cobrou lá em março e abril do ano passado. A gente fazendo medição de redes sociais e pesquisa também, a popularidade dele começa a cair, e olha que ele era contra o lockdown, contra tudo isso, né? Mas quando ele bate na doença lá naquela época e diz, é gripezinha, aquela história de não sou coveiro, e daí, todas essas frases mais polêmicas dele, isso tudo tirou a popularidade dele naquela época, sabe? As pessoas com o tema saúde não tem muito debate, assim. O brasileiro tem algumas coisas, sabe? Saúde, nos últimos anos, corrupção agora tem 1 ano e meio que deu uma cedida, né? Mas era saúde, corrupção, assim, segurança pública, tem alguns temas que o brasileiro não aceita debate, sabe? Se o cara se opõe contra esses valores, perde apoio. Perde Sabe? Não tem popularidade. jeito. E aí, E o dessa caso do Bolsonaro forma, foi esse. o impeachment está descartado, acho que está muito alta ainda a popularidade para a Eu gente acho. seguir com isso, e é uma agenda que a Câmara não vai tocar, porque sabe que não vai ter Não vai. fundamento. Né? Não toca. Agenda, impeachment, assim, você tem que ter colapso nas duas popularidades, né? Na rua, para a população, e no Congresso. Se você tiver uma delas, você, que nem o Temer, você se salva. O Temer se salvou 2 vezes. Não era processo de impeachment instalado, mas eram 2 denúncias do procurador querendo tirar ele da presidência da República. Né? E o Rodrigo Maia ia ser o beneficiário direto. Então, para o Rodrigo, se fosse uma coisa, a popularidade do Temer tivesse baixa no Congresso na época, o Rodrigo Maia seria maravilhoso, ele ia ser presidente da República. Né? E nem o Rodrigo assim, teve a ambição de dar esse passo e tentar desestabilizar o Temer, porque sabia que a popularidade dele no plenário da Câmara e do Senado era muito alta. O Temer tinha aliados, ele é um cara que pegava o telefone, ligava, fazia aquela coisa da política, né? Então a popularidade dele na rua era horrível, né? 8%, enfim, não dava 2 dígitos. Mas no Congresso era muito alto. Então ele se segurou ali. E a da Dilma já era ao contrário. Assim, no Congresso ela tinha colapsado e na população também. Então aí você cai. O Bolsonaro não está colapsado em nenhuma das duas. Então, e essas são condições, tá? Se isso não acontece, assim, não é porque ele elegeu o presidente da Câmara, o Arthur Lira, que o Arthur Lira nunca vai abrir. Experimenta a popularidade do Bolsonaro chegar em 5% e ele perdeu o apoio no Congresso. O Arthur abre no outro dia, né? Então, assim, não vai ter porque ele está se segurando, não vai ter porque o presidente tem apoio popular forte. Eu acho que ele não derrete, assim, eu sou muito contra essas teses que eu vejo por aí, dizendo o presidente Bolsonaro vai bater 10% de popularidade, vai derreter. Eu duvido. Assim, ele, Lula, esses líderes que têm identificação com uma faixa dura do eleitorado, não perdem. Você tem gente até hoje, depois do Lula passar mais de 500 dias na cadeia, que diz que ele foi preso injustamente. Então, você vai ter gente justificando as coisas do Bolsonaro também, sempre. Assim, esses dias eu tô assim, eu tenho no WhatsApp grupo de Bolsonaro, eu tenho no WhatsApp grupo de esquerda, eu tenho PT, de tudo que é lugar, né? Para fazer a minha quali, né? Eu vou fazendo a minha quali ali.
É bom E é ouvir de tudo, engraçado, né, Richard? e aí você vai vendo a média, né? Você vai tirando uma média e vai testando o apoio também. Por exemplo, eu consigo comparar muito isso com as redes sociais. O Bolsonaro está apoiando esse negócio de leite moça tem 2 dias, né? Apanhando muito em redes sociais, assim, a imprensa achou um negócio para bater nele, redes sociais acompanharam, e o público dele ficou mais sem reação, né? Não tinha muito o que dizer, porque, sim, é Foi esquisito gasto mesmo, né? mesmo. Foi gasto, assim, é um gasto que tudo bem, quando você olha para o governo inteiro, para onde é que foi, mas assim, essa explicação mais racional tanto faz, depois que vai para a rede o pessoal quer sangue, né? E a turma do Bolsonaro, nos meus grupos de WhatsApp, falava de qualquer outra coisa menos disso. Eu falei, ó, sentiram o golpe, porque se os caras não estão respondendo. Aí hoje eles começaram, depois que ele esculhambou lá no churrasco que ele estava, a imprensa, o pessoal começou a falar disso nos grupos. Ó, tá vendo, o presidente se defendeu, é isso aí. Tá, mas até agora o pessoal estava mais acuado, então eu consigo fazer minhas medições ali, minhas quadras, e esse pessoal, assim, que o ponto original era esses dias que o Bolsonaro mandou 6 bi, né, pagou 6 bilhões de reais pela vacina do Dória, essas doses. Então tem lá no Diário Oficial 6 bilhões de reais, aquela coisa toda no Diário Extra. E aí eu estava olhando num grupo de Bolsonaro e tinha uma pessoa lá dizendo, não, mas ele é um grande estrategista, agora ele comprou todas as vacinas do Dória. E eu fiquei me perguntando, disse, gente, sempre vai ter alguém para justificar o Bolsonaro, porque grande estrategista, o cara falou 30 dias atrás que não ia comprar vacina do Dória nenhuma, que era chinesa, que não confiava. Aí agora está desesperado que não tem nenhuma, né? Tirou onda, o cara morreu lá, nem tinha, né? Era por causa da vacina, o coitado do rapaz se matou. Depois tirou onda com a eficácia da vacina, diz, parece que é baixa. Agora está desesperado para comprar, né? E aí tinha uma pessoa nesse grupo, e várias concordando, obviamente, que ele é um grande estrategista. Eu fiquei olhando assim, isso, é o cara que justifica 500 dias na cadeia, o outro que justifica qualquer coisa, né? E isso, assim, me faz ter uma convicção muito forte de que o Bolsonaro não derrete. É que nem o Lula, não derrete. Se o Lula for candidato amanhã, ele bota 20% na urna também. Ele não derrete, assim. Aproveitando esse cenário que você está comentando, já chegando no fim do nosso bate-papo, infelizmente, Passou rápido, né? passou rápido, realmente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a janelinha aqui de pergunta está aberta, fiquem à vontade, que na medida do possível a gente vai respondendo. Uma interessante que chegou aqui assim, vamos dizer, esses dizeres do Bolsonaro, essas atitudes, acabam elevando a popularidade dele para baixo. E pensando numa reeleição, isso vai dificultando, né? Então, se ele tivesse tido uma pronta resposta nas vacinas, isso poderia ser muito bom pela popularidade dele e traria mais chance para ele. Na visão de vocês já estão levantando alguns nomes para a eleição, uma possível reeleição? O que vocês estão vendo? Sim, a gente já faz pesquisa tem muito tempo. Antes a gente não divulgava porque estava muito sujo o cenário ainda. Agora a gente já começou a divulgar algumas das que a gente faz, né? Nós temos uma pesquisa mensal ali da XP. Inclusive, rapaz, a gente esses dias soube lá, o Instituto falou para a gente que essa pesquisa que a gente faz por mês, ela é a primeira da história do Brasil a ter uma frequência, a ter um número de entrevistados. Tudo isso a gente não tinha nem ideia quando resolveu fazer. E a gente tem a pesquisa ali, a gente tem testado cenários. Então, o que dá para ver? Assim, o Bolsonaro é muito forte, ele está com a mão na taça. Está no segundo turno, em qualquer cenário que a gente exercite ali contra qualquer adversário. O adversário dele hoje continua sendo o Lula, né, mas um Lula muito fraco. Tá? O Lula e o PT, assim, de uma forma geral, têm perdido cada vez mais a intenção de voto espontânea, né, que é a mais importante agora, porque é o que está na cabeça do eleitor. Assim. Então, mas continua sendo o Lula. Né? O outro adversário que ele tem é o Moro, né, que é um adversário resiliente. O Huck, Moro, né? Estavam em conversas aí. Você acha que é mas não vai, possível? não. O Huck não vai poder se aliar com o Moro. O Moro pode até apoiar o Huck, mas sem participar da chapa, porque senão o Huck perde todos os aliados que ele tem ali. O Moro se queimou 2 vezes, assim. Primeiro, quando saiu, assim, com a esquerda ele já era queimado, com o mundo político em geral, por causa da Lava Jato, né? Prendeu um monte de gente, então quem foi preso não gostou, né? Depois ele se queimou com o pessoal mais independente, porque ele foi para o governo. Aí um monte de gente começou a achar e dizer, pô, o cara fez tudo isso para ir para o governo, queria se promover. Né? Então ele se queimou com a parte do pessoal. Mas a militância do Bolsonaro abraçou ele na hora. Né? Aí depois ele se queimou com a militância do Bolsonaro quando ele saiu do governo. Né? Como saiu, brigando. Então, assim, ele ficou meio sem espaço.
ele não consegue uma chapa. Para ele fazer uma candidatura, ele tem que construir o grupo político dele, assim, em volta dele, né? Sempre tem gente oferecendo partido, ele conseguiria ser candidato, mas eu acho que faltaria estrutura, assim. Ainda assim, ele tem muito voto, tá? A gente consegue medir ali com muita clareza sempre, isso é padrão. Tá? Ele tem 12%, 13%, 15%, dependendo do mês, de eleitores que são contra a corrupção e enxergam nele esse cara que lutou contra a corrupção, que são eleitores de grandes cidades, que são de alta renda, sabe? Essas pessoas É que um estão público preocupadas com mais corrupção, clusterizado, né? Mais fora é, do que elege, de fato, né? que é engraçado, Matheus, assim, que é o mesmo público que votava no Joaquim Barbosa quando ele quis ser candidato lá em abril de 2018. Era o mesmo público. O Joaquim estava batendo 10% com facilidade, mas ele desistiu. Sabe? É o mesmo, assim, quando você faz os cortes ali das respostas, é o mesmo tipo de perfil. Né? E o Moro tem 10, 15%, que se tiver muitos candidatos, isso é muita coisa. Né? Você tem o Luciano Huck, que se decidir mesmo ser candidato, o primeiro desafio que ele tem dois, assim, de saída, né? Primeiro é fazer essa pancada de seguidores que ele tem em redes sociais virar militância. Isso não é fácil de fazer, porque o cara tá ali não necessariamente para ser militante do Luciano Huck. Tá ali porque gostava de ver ele fazendo propaganda da XP, qualquer outra coisa, o Caldeirão, as meninas do Caldeirão, o cara gosta do Soletrando, sei lá, né? Gosta de ver o Luciano Huck. Acha que ele é um ícone de propaganda, mas não necessariamente um ícone político, né? Então, essa transição ele teria que fazer. Se ele consegue, aí ele tem uma candidatura com muita militância, porque vai ter ele e o Bolsonaro nas redes sociais, né? De gente que tem volume, que tem Que tem tamanho, assim. impacto, né? Exato. Assim, que tem tamanho de real, de gente, muita gente em redes sociais, tem ele e o Bolsonaro. O resto não existe muito. Assim, e a outra coisa que o Luciano tem que fazer é aguentar a porrada, né? Porque, assim, vão olhar a vida dele inteira, vão achincalhar a Angélica, o Joaquim, que eles puderem ir atrás da vida do Luciano, vão. Né? E, assim, de perto ninguém é muito normal, né? E aí já tem jatinho que ele comprou com o dinheiro do BNDES, já tem um monte de coisa aí que ele vai pensar umas 10 vezes antes de fazer qualquer coisa, né? Ele vai ter, e assim, vai apanhar, e brigar com o Bolsonaro na eleição é duro, assim, porque ele bate bem, ele bate forte, as redes sociais dele são violentas no ataque, né? É uma máquina de destruição, assim, tremenda, né? Ele tem filhos bons para atacar também, né? Tem, a família é coordenada, né? E aí o Luciano vai ter que aguentar uma pancadaria dessa. Aí o cara começa a olhar para a casa dele ali no Joá, começa a olhar para o iate, aí começa a pensar, pô, se eu for presidente eu não vou poder nem morar nessa casa aqui, nem andar naquele iate, porque o presidente andando de iate, né? Esquisito. E ainda vou ter que manter tudo isso. Então, sim, começa a custar muito em dinheiro, começa a custar muito em carreira, e não é sucesso garantido, porque ele pode perder para o Bolsonaro, né? Uhum. Então o cara começa a pensar, assim, se for uma decisão dele, ele vai ter que tomar meio que para logo. Estão dizendo que ele vai tomar isso mais para o meio desse ano, né? Mas é um candidato, assim, é um nome de fora mais forte. De dentro do sistema, tem o Dória, né? Que quer se lançar de qualquer jeito. A gente não encontra mais que 4% para o Dória, nenhuma pesquisa, sabe? Então é difícil para ele. O PSDB ainda está muito assim, atingido, né? Por tudo que aconteceu com a Aécio, toda essa coisa de corrupção. O Dória não é ninguém muito simpático, o Dória do Nordeste, enfim, É sério, montado né? num jeguinho, não consegue voto de ninguém. Assim, bota o Dória com o chapéu de cangaceiro montado num jegue, não consegue voto de ninguém no Nordeste. Então ele vai ter que arrumar um jeito de arrumar como dialogar com essas pessoas de baixa renda, que não entendem muito o português que ele fala, né? Que isso o Luciano faz bem. Assim, mas ele é o candidato do sistema político o mais maduro hoje, né? Que tem a candidatura mais madura para enfrentar o Bolsonaro. E na esquerda você vai ter mais de um candidato. O PT não vai se juntar com o Ciro também não vai se juntar com o PT. Então você tem dois com possibilidade de três, né? Você pode ter o Guilherme Boulos no PSOL, você pode ter um candidato do PT e você pode ter o Ciro. Né? E aí Lula se é matam os cenário ou três. não? Oi? Lula é cenário ou não? Só se o STF deixar ele ser candidato. Mas aí assim, o Lula também é malandro, né? Se ele vê que ele perde, ele não vai. Ele só vai se ele for ganhar. Né? Ele vai testar, ele vai empurrar. Vai dizer, não sou candidato, estou dialogando com o povo brasileiro. Ele vai ficar olhando para a pesquisa. Eu acho que não dá para o Lula, não. Sinceramente, se o Lula fosse candidato agora, assim, ele faz um estrago. Assim, eu gosto de lembrar, é brincadeira, mas não é. Sabe? Você lembra daquele drible que o Romário deu no Amaral, que ele deu um elástico no Amaral e fez um Sim, golaço com sim. Flamengo e Corinthians? Eu sou gaúcho e torço pro Grêmio, eu nem devia saber disso, mas só sei que foi um negócio impactante. E Romário já é meio careca ali, né?
enfim, já estava meio gordo, e fez aquilo. Então o Lula é mais ou menos isso. Se você deixar ele com o microfone na mão solto, ele dá um elástico no cara e fica gol, sabe? É sempre perigoso. Então ele vai testar, vai para o Nordeste, vai visitar o Brasil, vai pegar o microfone, vai fazer discurso, vai dar um gás em redes sociais, né? O PT é grande, assim. Hoje esse líder do PT falava uma coisa que é verdade. Ele falou, rapaz, você vai em qualquer cidade do Brasil, né? Você tem padre, tem um gerente do Banco do Brasil e tem um petista. Ele falou, tem um. Assim, tem um. Ele disse, o cara pode nem ser filiado nem nada, mas o cara é conhecido como petista. Ele falou, e o Lula é muito rápido em conectar com essas pessoas, né? Ele representa muito o partido, as pessoas Ele fala o que as ainda... pessoas querem ouvir, né? E ele é muito rápido nisso, assim, ele agrada do banqueiro, se ele for falar com o banqueiro, o cara sai convencido que o Lula devia ter sido banqueiro na vida. E ele fala com a pessoa mais humilde e a pessoa mais humilde entende ele também. Então eu acho que ele é o Amaral, assim, é o Romário, aliás. Romário, Deixou né? ele com a bola ali, ele dá um elástico no Amaral e faz um gol. Então é sempre alguém que você tem que considerar. O STF ainda teria que dar o direito político para ele, né, tornar o Moro suspeito, no caso, para na prática é isso, né? Torna o Moro suspeito e aí a causa dele volta lá para a juíza Gabriela Hart para ela julgar, mas ele ainda vai ser condenado outras vezes, então é difícil ele chegar na eleição com direito político. Então eu acho que o Lula não é cenário, se fosse era perigoso. Mas o PT, assim, sempre bota uma quantidade de votos em alguém que escolhe. O Haddad é a maior prova disso. Né? Não estava numa boa fase antes de ser candidato, virou candidato, teve 46 milhões de votos, agora difícil assim, você saber o que o Haddad está fazendo. Virou vegano esses dias, parece. Mal se ouve falar, está né? meio sumido. Então é a prova de que a máquina do PT é muito grande, que faz um cara desse aparecer daquele jeito lá, como botaram voto nele e tudo. Então, assim, eu nunca descarto a força do PT na esquerda, porque você tem eleitores de esquerda no Brasil e o PT é o partido mais forte nesse campo, né? E sabe fazer eleição, e são bons esse negócio. Tem o Dória, que é um candidato sério, né? Ainda é pequeno, mas é sério, está maduro. Tem o Luciano no campo das novidades, tem o Moro, se quiser ser candidato, mas eu acho que é difícil a vida dele, porque ele não consegue construir uma candidatura, né? E tem o Bolsonaro, hiper ultra consolidado, que se ninguém conseguir ganhar dele, ele está com a mão na taça. Agora, tem uma coisa que você falou, Matheus, que é importante, assim, ele quando faz essas coisas, de vacina, de gripezinha, fica com essas coisas meio excêntricas dele, ele acaba que vai para o mesmo lugar que o Trump, né? Ele se isola lá naquele eleitor dele, que é o cara radical, que acha aquilo mesmo, que é o cara que acha que ele é o grande estrategista, mas não fala com mais ninguém. Assim, então, a grande quantidade de pessoas fica para o outro lado. E aí eu lembro, assim, isso é bem importante, isso é bem legal falar. A gente teve, o Vitor e eu, no começo do ano passado, nos Estados Unidos. Fomos lá em Washington, falamos com contatos do Partido Democrata, Partido Republicano, lobista, falamos com uma gente, para tentar entender o que estava acontecendo lá e passar um cenário. De lá a gente sabia que o Sanders não ia ser o candidato, ia ser o Biden, o candidato, mas que ninguém queria que fosse o Biden. Assim, o Biden não era querido por ninguém além do Obama e do establishment do Partido Democrata, que queriam perder a eleição para o Trump, um cara moderado para não mudar muito o partido, né? Não levar muito para a esquerda, que seria o caso de perder com o Sanders, porque na campanha ele ia falar um monte de coisa. Né? Então, essa era a estratégia dos caras. Vão perder com o Biden, porque aqui a gente se garante e o partido fica mais ou menos moderado, né? Fica uma coisa mais humanista, mais moderado. Ok. O Trump errou tanto que o Biden ganhou, né? E não foi só assim tão simples. O Trump conseguiu que da Lady Gaga ao Obama, assim, da Lady Gaga aos caras mais conservadores dentro dos democratas apoiassem o mesmo candidato, sabe? Porque era contra o Trump, no final das contas. Então o cara ganhou na Geórgia, ganhou em vários estados que tradicionalmente não ganharia, né? E não ganhou porque era o Biden, ganhou porque era contra o Trump. Né? O Bolsonaro, quando ele faz essas coisas, ele galvaniza de algum jeito também o outro lado, porque as pessoas começam a olhar e dizer, pô, esse cara não dá de jeito nenhum. Né? Então, para ele é bom, de um lado, que ele reforça esse eleitor que vai com ele para a morte, né? Mas do outro lado é ruim, porque ele também reforça, se tiver um nome, e aí não precisa, de novo, pegando o exemplo do Biden, não precisa ser um cara genial, não precisa ser um cara carismático, não precisa ser um grande líder, é só um cara que consiga juntar e dizer, o anti-Bolsonaro sou eu. Né? Ele está dando um monte de voto para esse cidadão. Né, quando ele faz esse tipo de coisa. Então, essa tática dele aí é meio que dançar na beira do abismo. Né? E o Trump mostrou que, assim, tem riscos. Né? Você faz um monte de voto, como o Trump fez, ele fez uma votação altíssima, né? Mas o risco é você dar mais voto para outro cara. Né? Você Exato. precisa de 50% mais um para ganhar. Então, tanto faz, você teve 49,9, voto pra caramba, linda sua campanha, parabéns. Mas o outro ganhou. Então, para o Bolsonaro é um jogo arriscado. Richard, gostaria de te agradecer pelo seu tempo, por todas essas explicações que você nos deu.
Muito obrigado. Acredito que você esclareceu o cenário que a XP está enxergando para esse ano. Temos muitos desafios, mas o nosso papel aqui como assessor é justamente esse, né? Capturar essas informações, digerir isso e levar as informações bem mais palpáveis para o cliente tomar a decisão. Então, obrigado pelo seu tempo mesmo. Foi muito legal o nosso bate-papo e até uma próxima. Uma boa noite a todos que estiveram presentes. Muito obrigado pela participação. E eu e o meu time aqui na BIG, o Diogo, o Henrique e todos os outros assessores, estamos à disposição para ajudá-los a investir melhor. Um abraço aí, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite.